Irmãos, continuando aqui o nosso estudo da Confissão de Fé, nós estamos então no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Nós estudamos aqui no primeiro parágrafo sobre quem é Deus, sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, né? Nós vamos se lembrar então, nós vimos, vou ler aqui só para relembrar o primeiro parágrafo, diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros, ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante, em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam. E contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Então, esse é o primeiro parágrafo. Nós vimos que ele fala aqui do ser de Deus, muitos atributos de Deus são destacados, né? Atributos incomunicáveis e depois também atributos comunicáveis. E nós começamos aqui o parágrafo segundo já também, parágrafo 2, vimos aqui até metade mais ou menos, né? Aí diz assim, até onde nós vimos: Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, é o único todo suficiente para si mesmo, não necessitando das criaturas que ele criou, não derivando delas glória alguma, mas somente manifestando sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de toda existência, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. E sobre elas tem um soberano domínio para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe agrada. Então foi até aqui que vimos, né? Então o que que nós vimos? Deus tem em si mesmo toda a vida, então toda a vida está nele, procede dele, e a glória também, tudo que Deus é, a soma de todos os seus atributos, ou seja, a sua glória, sua bondade, a bondade que ele manifesta no mundo para as suas criaturas, para todas as suas criaturas, seja os seres humanos, seja os animais, seja os eleitos ou não eleitos, a sua bem-aventurança, quer dizer que ele é bem-aventurado, ele é completamente feliz em si mesmo, né? Perfeito, completo nele mesmo. É o único Deus todo suficiente. Ele é o único todo suficiente para si mesmo. Ele não necessita das criaturas que criou. Então, Deus não necessita dos anjos, não necessita dos seres humanos, não necessita de nada que criou. Ele mesmo é que dá a vida a todos, né? Nele nós existimos, nele nós subsistimos, como diz lá em Atos 17. Ele não necessita de nós, não necessita do nosso culto, nossa adoração, do nosso serviço, de nada, porque ele não deriva das suas criaturas glória alguma. Então, as pessoas têm esse entendimento errado acerca de Deus. Elas acham que elas podem dar a Deus coisas que ele não tem, como, por exemplo, ao glorificar a Deus, as pessoas pensam que nós vamos deixar ele mais glorioso. Na verdade, não, né? Deus não deriva nenhuma glória de suas criaturas, ele é glorioso em si mesmo. Mas somente manifestando sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Então, Deus é que manifesta sua glória em nós. Nós somos criados para glorificar o seu nome, e nós, então, ao percebermos essa glória sendo manifestada em nós, nós encontramos, então, um sentido, né, na vida, nós encontramos um sentido em conhecê-lo, em servi-lo, em amá-lo e adorá-lo, e a vida se torna completa nele, somente nele. Porque nele, ele apenas que manifesta a sua glória em nós. É dessa glória que nós carecemos, como diz a Romanos 3, né? E dela precisamos, porque fomos criados para ela. Ele é a única fonte de toda existência, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Então, Deus é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de toda a existência. Sendo ele mesmo, então,
não parte da existência, Deus não faz parte da existência, ele criou a existência, ele criou a existência, tudo quanto existe, ou seja, tudo, né? Os anjos, os seres humanos, os animais, toda a criação, sol, luas, estrelas, tudo quanto existe, ele criou, estando ele, portanto, fora dessa criação. Então, nesse sentido, como eu comentei com se não me engano, Agostinho, né, fala, então Deus não existe nesse sentido, ele não faz parte da existência, ele criou a existência. E ele tem um domínio sobre essas criaturas, um soberano domínio, para fazer por meio delas, para elas, e sobre elas tudo quanto lhe agrada. Então Deus tem um domínio soberano sobre tudo e sobre todos, tanto sobre anjos, não importa quais sejam, quanto sobre todos os seres humanos, não importa quem seja, do maior até o menor, não importa. O seu domínio é sobre tudo e sobre todas. As pessoas não entendem isso, ou melhor, não é que não entendem, não aceitam, né, isso, ah, essa grandeza de Deus, sua majestade, o seu poder. Pessoas muitas vezes fazem, como está lá no Salmo 50, né? Fazem uma imagem de Deus como elas mesmas, né? Como elas mesmas são, elas acham que Deus é igual a elas. Ou como aqueles deuses das mitologias, né? Das muitas mitologias que existem, mitologia grega, etc. Quando Deus não é assim. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz em Atos 17, um contraste entre os deuses que ele viu lá e o Deus que ele serve, ele adora, né? O Deus da Bíblia. Então, o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe agrada. Ele tem um completo domínio, completo controle sobre tudo, soberano domínio sobre tudo, sobre todos. Dando continuidade, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Então, vou abrir aqui um texto, Hebreus capítulo 4. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Hebreus 4:13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, nenhuma criatura, nada e ninguém está encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão patentes diante dele, estão nuas diante dele. Então, ele sonda todas as coisas, conhece tudo e a todos, ah, e ele sonda mentes e corações, diz a Escritura, né? O próprio Senhor Jesus fala que ele faz isso lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, né? E todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Lá mesmo nos evangelhos, né? Várias passagens, né? Diz assim que Cristo, conhecendo o coração dele, conhecendo o pensamento dele e tal, então Cristo tem esse atributo também, a onisciência, né? E, claro, o próprio Deus, a Trindade, né? Claro, tem esse atributo, a onisciência. Então, ele conhece, sabe todas as coisas, né? Ele conhece todas as coisas. E o texto aqui de Hebreus diz assim, aquele nuas e patentes, coisas, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, nós vamos ter que tratar com ele, ele vai tratar conosco. Então, dia do juízo, por exemplo, né, as pessoas, todos teremos que ser tratados por ele, né? Teremos que dar conta da nossa vida diante dele e ele sabe todas as coisas. Salmo 139, né? Os irmãos se lembram, conhece tudo, o meu levantar, o meu deitar, a palavra não chegou à minha boca ainda, ele já sabe toda, então ele tem todo o conhecimento sobre nós, sobre tudo. E mesmo nossos corações, mesmo lá dentro do nosso ser, tudo está patente diante dos seus olhos. Então, isso é uma verdade das Escrituras.
que é assustadora, né? Por um lado, claro, porque os nossos pecados também estão diante dele, nossos, nossa mente, nossos desejos. 10º mandamento, não cobiçarás. Então, o pecado não é apenas realizar aquilo que é mal, mas até mesmo o desejo. Em Romanos 2, o apóstolo diz que Deus vai julgar isso também. Vai julgar os segredos do coração dos homens. Então, isso é, de fato, assustador. Não tem como fugir de Deus, está lá no Salmo 139. Não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como se esconder desse Deus. E isso deve causar em nós, então, um temor, sabedoria. E essa sabedoria piedosa, né? Ela é fruto desse temor. É o princípio, né? Da sabedoria. O temor de Deus, temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, isso deve nos causar um temor, porque tudo, né? O nosso levantar, nosso deitar, nosso caminhar, tudo está diante de Deus. Ele sabe tudo. Então, nós temos que vigiar nossos pensamentos, nossos corações, temos que lutar contra, né, as nossas tentações, lutar contra o pecado, tudo aquilo que nos assedia. Temos que vigiar nossa mente, temos que vigiar diante dele. Então, isso deve nos causar um grande temor. E é claro que muitas pessoas não aceitam isso, não entendem isso, não querem. Não é nem questão de entender, é questão de fato de aceitar, né? Infelizmente, eu vi aí essa semana uma frase, uma postagem, um pastor conhecido, né, do Brasil, que ele disse que não acredita mais em nada dessas coisas aqui, né? Deus é soberano, o pecado original, não acredito em mais nada, né? Só os evangélicos, isso, né? Os cristãos, ele quer dizer, acho que acredita nisso. Então, por isso ele não se considera mais cristão, porque são verdades duras de ser engolidas, né? As pessoas preferem não acreditar. Mas essa é a realidade nua e crua. Esse é o Deus da Bíblia. Está escrito aqui na Escritura, não está só na confissão de fé. A confissão de fé, como os irmãos podem notar, muitas vezes é uma paráfrase da Bíblia, é uma paráfrase das Escrituras. A confissão de fé, como esse trecho aqui, né, de Hebreus. Ah, é esse mesmo, irmão. É esse mesmo. Ricardo Gondim, né? Diz que não acredita mais nada, praticamente, né? Parece que, não vou dizer mais nada, não sei o que ele acredita, na verdade, né? Mas não tem nas verdades principais das Escrituras, verdades básicas das Escrituras, né? É muito grave, né? Então, um caminho que ele e muitos têm traçado, né? Infelizmente. Então, essa verdade é assustadora, mas é verdade. Não podemos ir contra a verdade, né? E também essa verdade, ela tem não só essa aplicação, é uma aplicação de que nós temos que ter temor diante de Deus. Ele conhece todas as coisas. Por outro lado, também tem uma aplicação mais positiva. Deus, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o salmista. Então, Deus conhece o nosso coração também, conhece as nossas intenções, e o verdadeiro crente, que é pobre de espírito, reconhece o seu pecado, ele tem um coração voltado para Deus, coração quebrantado e contrito, Deus também conhece. E as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Muitas vezes as pessoas podem julgar o cristão, tanto os de fora quanto os de dentro da igreja, mas Deus conhece o seu coração, sabe sua honestidade lá no fundo, né? Suas intenções verdadeiras. Então, ele conhece o seu coração, ele conhece que você luta contra o pecado, conhece as suas dificuldades, conhece as suas necessidades. Todas as coisas estão patentes diante dele. Então, também aquilo que você precisa, que você necessita como filho de Deus, como filha de Deus, ele sabe também, conhece a nossa necessidade, ainda que nós nem oramos, ainda nós nem falamos ainda, ele já sabe tudo, ele conhece. E nós oramos para manifestar que nós confiamos e dependemos dele. Não para informar uma coisa que ele não saiba, né? Ele já sabe. Nós oramos para que nós aliviemos nossos medos, nossas ansiedades nele, porque ele ordena, lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa ansiedade é lançada sobre ele. Então, é uma doutrina que também ensina que nós podemos descansar nele. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, imagina você ter que confiar num Deus que não sabe das coisas, né? Ele não sabe de nada, sabe algumas coisas, não sabe tudo. Ou ele sabe um pouco mais que a gente. Ele é apenas igual a nós, só que um pouco mais evoluído, um pouco maior. Apenas isso. Então, isso seria algo estranho, né? Como que ele vai garantir sua salvação, a nossa salvação? Como ele vai cuidar de nós se ele não tem entendimento? Então, por um lado, há uma aplicação que nos traz o temor, claro, e há, por um lado, uma aplicação, então, que nos traz um descansar nele, né? O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Romanos 11, nós já lemos, né? Romanos 11, versículo 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Então, existe uma profundidade da riqueza, uma profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus é algo sem fim, existe uma profundidade. E aqui Paulo, desde o capítulo 1, ele está falando das doutrinas do Evangelho. No capítulo 9, 10 e 11, da soberania de Deus, ele fala sobre a soberania de Deus nesses capítulos, sobre a soberania de Deus na salvação dos gentios e dos judeus, como Deus endureceu os judeus, mas como Deus ainda vai salvá-los, como Deus faz todas as coisas de maneira que nós, para nós é um conhecimento que está muito além do que podemos sonhar ou imaginar. Salmo 147 também, Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Salmo 147, versículo 5, né? Seu entendimento é infinito. Nesse texto, versículo 4 diz que ele conta o número das estrelas, né? Chama-as todas pelos seus nomes. E conta as estrelas e chama pelo nome. Como que é possível isso? Não somente Deus pode fazer isso. Então, mesmo a criatura mais excelente que possa existir, mesmo o anjo, o arcanjo mais glorioso, poderoso que pode existir nos céus, ele ainda tem um conhecimento finito, finito. Ainda que seja muito grande comparado a nós, ainda assim é finito. Então, comparado a Deus, mas não é nada ainda, né? O conhecimento de Deus, ele é infinito. Ele conhece, sabe todas as coisas, né? E de modo que para ele nada é contingente ou incerto. O conhecimento de Deus é infinito, é infalível, independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Atos capítulo 15, Atos 15, Atos capítulo 15, versículo 18. Diz assim, Atos 15, 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deus conhece todas as coisas.
Todas as suas obras são conhecidas, já desde o princípio do mundo. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Ezequiel 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse: Fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Ele conhece as coisas que estão no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Então, o seu conhecimento é infinito, independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Então, nada é contingente ou incerto. Então, nada é por acaso. Contingente quer dizer isso, é o acaso, do nada, acontecer uma coisa assim, Deus saber, né? Ou incerto, que seria a mesma coisa, né? Não, nada. E ele conhece todas as coisas. Salmo 139 é uma descrição maravilhosa sobre isso, no que diz respeito à nossa vida, né? Uma outra tradução diz lá no Salmo 139 que Deus já escreveu todos os nossos dias lá, né? Então, ele conhece todas as coisas, tudo, tudo está lá. E isso que a Bíblia ensina do começo ao fim, né? Você lê muitos textos, muitas narrativas das Escrituras, né? Desde Gênesis até o final, até Apocalipse, né? A Bíblia fala muito, em muitos textos, tanto nos Salmos quanto em narrativas, em Reis, Samuel, não importa, narrativas contando a história dos reis, por exemplo, Juízes, ou em Gênesis, seja em Jó, por exemplo, né? E no Novo Testamento, você encontra essa realidade da onisciência de Deus. Deus conhece todo o seu conhecimento, é infinito. E muitas pessoas têm muita dificuldade em entender. Porém, falo novamente, não é tanto em entender, mas em aceitar. Porque isso torna Deus realmente grande demais, né? Soberano demais. Mas é o Deus das Escrituras. E aqueles que não creem nisso estão em grave erro, porque não é apenas a confissão de fé, que a confissão de fé está embasada nas Escrituras, né? É a própria Bíblia que diz isso. Quando você não crê nisso, como o pastor aí citado, e muita gente não crê, eles acabam tendo uma ideia errada de quem é Deus, ou criando um Deus diferente, porque ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Não é uma questão apenas de saber no sentido, como muitos arminianos, né, os arminianos falam, Deus saber no sentido apenas de presciência. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro. O arminiano crê nisso, né? O tradicional, pelo menos, né? Mas a questão é, quem colocou o futuro lá, né? Quem foi que colocou o futuro lá que Deus conhece? O Atos 15:18 diz aqui, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, ele conhece todas as suas obras desde o princípio, são as obras de Deus, né? E a gente vai ver isso no próximo capítulo, Confissão de Fé, que é um capítulo também difícil, né? Polêmico para alguns, né? A gente vai ver esse capítulo. A gente vai explorar um pouco esse ponto, né? Onde as pessoas confundem muito ali, né, esse assunto. Deixa eu ver aqui o comentário do irmão, né? Algumas pessoas também não entendem a onisciência de Deus quando ele faz uma pergunta. Adão, onde estás? Não é porque ele é ignorante, mas porque quer manifestação de misericórdia ou para que nós reflitamos. Exatamente. É a imanência de Deus, né? Ele faz perguntas lá ao povo muitas vezes, como essa, né? Abraão, quem está aí, Abraão? Quem chegou aí? Ele pergunta essas coisas, porque ele age, muitas vezes ele desce até nós para interagir conosco, no sentido humano, como nós vimos, né, no parágrafo anterior. Ele faz isso, né? O antropomorfismo, o antropopatismo, para a gente, para nós entendermos. Senão, nós não entenderíamos nada. Na Bíblia já é difícil entender, não é? Sozinhos, quando você vai entender a Bíblia sozinhos, é difícil, precisa de pessoas para ensinar, precisa da confissão de fé, precisa de mestres que Deus deu para a igreja, etc. Imagina, então, eu lembro da frase de Cristo para Nicodemos, quando Cristo fala do novo nascimento. Lembra do que ele fala para ele? É, ele fala, necessário vos é nascer de novo. E aí ele fala, mas como que pode a pessoa nascer de novo e tal, né? No ventre da sua mãe, nascer de novo?
Aí Cristo fala o que para ele? Se eu tô falando das coisas aqui terrenas, você não entende? Imagina se eu falasse das celestiais. Então, até esse assunto ali é um assunto compreensível, né? E ele não estava entendendo. E Cristo fala, imagine se eu falar das coisas celestiais. Imagine se ele, né, falasse, então, é, coisas, né, celestiais. Lembra que Paulo fala? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer ao homem e tal. Então, há coisas que nós não sabemos ou conhecemos, estão em Deus, estão em Cristo. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Nós temos que ter cuidado, é claro, com isso também, né? Então, não ir além do que está escrito, mas há sim coisas celestiais que nós não entendemos, que um dia iremos entender, e creio que não tudo, que Deus é infinito, é claro, mas imagine se Deus não falasse assim conosco, né? Nesse sentido imanente, nós não entenderíamos nada mesmo, né? Como entender? Então, ele vem até nós. A própria encarnação é isso, Deus, ele se fazer homem, né? Para falar conosco, né? Para falar a nossa linguagem, e ainda assim as pessoas não entendem, né? Porque é algo espiritual, o Espírito Santo nos revela a nossa parte humana do entendimento, nós começamos a entender o Evangelho, mas é tão interessante. Recentemente eu vi uma postagem recentemente, uns dias atrás, de uma pessoa mostrando a diferença entre trigo e o joio. Vocês já chegaram a ver isso, né? Que é muito parecido, o trigo e o joio tem diferenças lá, mas aparentemente é a mesma coisa. Só que o homem ele pega a semente, ele faz assim com a mão, né? O trigo, e faz a mesma coisa com o joio. Quando ele faz com o joio, vira nada, vira tipo pó, some, né? O joio. Agora, quando ele faz com o trigo, fica as sementinhas lá, né? Aparecem as sementes, né? Quando ele amassa bem assim, né? Com as duas mãos, né? Então não tem fruto, exatamente. O joio não tem fruto, enquanto o trigo tem o fruto. Né? Isso ensina muitas coisas. Ensina a diferença, né? Do joio e o trigo, é que o joio tem fruto e o trigo não. Perdão, o trigo tem fruto e o joio não. E muitas vezes para sair esse fruto você tem que ser amassado, né? Você precisa ser pressionado, né? Igual Deus faz conosco, de fato. Aí tudo bem, né? O cara só colocou o vídeo, assim. É muito engraçado porque quem é cristão viu e entendeu, né? Aí tem muitos, eu vi alguns comentários de pessoas que acho que nunca leram, não leram a Bíblia, nunca leram. Fala, meu, o que isso tem a ver com a vida? Isso tem nada a ver. Isso não tem mensagem nenhuma aí. É interessante, né? Como as pessoas são cegas, né? Para coisas tão simples, né? Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem entender mensagens simples. E quando você vê isso, o joio também não se curva, não é humilde, o trigo é meio curvado, é isso. Aí quando você lê as escrituras, você vê Cristo fazendo isso, essa linguagem, usando essa linguagem. E as pessoas não entendem. Não é assim lá nos evangelhos, né? Linguagem assim, Cristo fala até para os discípulos, né? Ele exorta lá os discípulos, vocês também ainda não entenderam? Vocês ainda não... Mesmo quando ele fala claramente, mesmo às vezes sem parábola, nem os discípulos entendem. Veja a nossa dificuldade, né, de entender as realidades espirituais, mesmo na sua simplicidade, né? Ele explica trazendo conceitos simples, e assim ainda nós temos dificuldade de entender. Então, imagine as coisas celestiais. Então, ele se revela até nós, ele vem até nós de maneira simples para que possamos entender. E ainda temos dificuldade, né? As pessoas em geral têm, até os cristãos têm, até nós temos, né? Então, voltando aqui ao assunto, o conhecimento dele é infinito. Ele conhece todas as coisas. Isso é um conhecimento maravilhoso demais para nós, não podemos alcançar. Nunca poderemos, porque não existe deuses, no sentido pleno da palavra, né? Só em outro sentido, mas nesse sentido como Deus não existe. E nunca vai haver. A ideia de que nós seremos deuses no céu, exatamente como Deus é, não é verdade. Nós seremos ainda criaturas, semelhantes aos anjos, mas criaturas, né? Agora Deus infinito, somente um, vai haver para todo sempre, somente Ele. E a glória está nele, pertence somente a Ele, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele manifesta a sua glória a nós, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Então é esse Deus que nós temos que prestar o culto
de adoração. Como vai dizer aqui as próximas linhas, né? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. Então, voltando lá no Salmo 145, nós vimos 147, na verdade, né? 145. Salmo 145, perdão, 147. Perdão, 145 mesmo, né? Versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Nós vimos isso lá no parágrafo anterior. Tudo que Deus faz, todos os seus caminhos são santos e justos, né? Podemos não entender o que Deus está fazendo, muitas vezes na sua providência, mas nós temos que crer, aí está a fé. Crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque todas as coisas cooperarão para a glória de Deus, para a sua glória. Ele será glorificado. Romanos 7:12. Romanos 7:12, falando sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Romanos 7:12. Diz assim, Romanos 7:12. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é santa. Salmo, Salmo 119 trata disso, né? Da santidade da lei de Deus. Então, as obras de Deus, seus mandamentos, os seus conselhos, são justos, são perfeitos, são santos. Nós não entendemos, muitas vezes não cremos, não aceitamos por causa do nosso pecado. Pecado que está no nosso coração. Muitas vezes não entendemos isso, nós não percebemos isso, não percebemos que o nosso pecado nos atrapalha em entender os mandamentos de Deus. Não aceitamos muitas vezes. De início, o crente, né, o verdadeiro crente também não aceita, tem muita dificuldade. E hoje, se você aceita muitas coisas que a Bíblia diz, talvez no passado você não aceitava, você tinha dificuldade em aceitar, e aí você olha para certas pessoas e fala, poxa, essa pessoa não entende, não aceita nessas doutrinas, como o dia do Senhor, né, por exemplo, né, e tantas outras doutrinas, né, e hoje você entende e aceita. Então, no começo é muito difícil. Então, por isso, nós também temos que ter paciência, né, com as pessoas, que não é da noite para o dia, vamos entendendo tudo, mas pouquinho em pouquinho, né? Nós vamos aprendendo e Deus vai tendo paciência conosco também. Imagina se ele fosse tratar conosco, né? Usando apenas a sua justiça e sua santidade, sem a sua misericórdia e a sua graça, né? Seríamos perdidos, né? Nós vamos sendo santificados aos poucos, e à medida que nós somos santificados, nós entendemos a santidade da sua lei. Nós entendemos como ela faz sentido, como ela é boa, perfeita e agradável. Mas de início é muito difícil, não é? Creio que todo cristão passa por isso, especialmente no início da caminhada cristã. É difícil, mas Deus ele vai nos conformando à sua imagem, à imagem de Cristo, para que tenhamos prazer na sua lei e nos seus mandamentos. De modo que os seus mandamentos não são mais penosos para nós. Continuando aqui na parte final, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, são-lhes devido todo o culto, todo o serviço e obediência que lhe aprouve requerer deles. Então, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 diz assim, é a palavra de Deus. Apocalipse 5:12. Que o grande voz diziam, até o versículo 14. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está
sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Os quatro animais diziam amém, e os 24 animais prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então veja, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Então, aqui um texto que mostra isso. Há muitos textos das Escrituras, né, que dizem que Deus fez tudo para a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus. Tudo quanto Deus fez é para a sua glória. Então, todas as criaturas devem a Ele o serviço, o culto, a obediência e assim por diante, né? Alguém pode pensar, mas e os animais também? Os animais também, todos, né? Aí a chuva, o sol, a lua, a estrela, tudo deve obediência a Deus. Então, todas essas coisas manifestam sua obediência a Deus quando elas fazem aquilo para a qual elas foram criadas. Tem um texto interessante aqui, que não está aqui citado, que eu lembrei, que eu queria comentar com os irmãos, se eu não me engano é Jeremias, capítulo 1. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Só um minuto, por favor. Hum. Perdão, é Isaías, né? Não é Jeremias. Isaías capítulo 1. É, diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 1 até o 3. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi aos céus e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aqui. Então, eu li um sermão antes, né, faz muitos anos, né, sobre esse versículo, eu fiquei bem, assim, impressionado, né, porque o texto diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Se você então analisar, pesquisar sobre a questão dos animais e a natureza como um todo, o pecado corrompeu, mas você nota que eles procuram fazer aquilo para o qual foram criados. Então, o pregador que mencionou isso aqui diz que o boi, até o boi conhece o seu possuidor. E o jumento é a manjedoura do seu dono. Então, veja, a obediência, né, dos animais. E ao fazerem isso, ao obedecerem seus donos, estão obedecendo a Deus. Eles foram criados assim. E os animais de modo geral, né? Se você estudar, ler sobre toda essa questão toda de, da biologia e tudo mais, né? O reino animal, parece que está falando dos humanistas, né? Exatamente. Não só deles, né, irmão? Infelizmente, não só eles. Se você analisar toda a questão da criação, é exatamente isso aqui, né? O R.C. Sproul, no seu livro Santidade, ele fala isso sobre usar. Usar, ele colocou a mão para segurar a arca, né? E ele morreu por causa disso. Porque os bois tropeçaram, lembra? A arca ia cair e tal. E aí o Sproul fala, era melhor ter deixado cair no chão, porque a mão de usar era mais suja do que o chão. Mais suja em que sentido? O pecado, né? Não é a sujeira nos nossos olhos, mas sujeira do pecado, não é aquela que vemos diante dos nossos olhos. Enquanto o chão, não. O chão desobedeceu a Deus? O chão está em pecado, em rebelião contra Deus? Não, porque o chão faz aquilo para qual ele foi criado. Então ele está obedecendo e servindo a Deus, né? E assim as criaturas de modo em geral, né?
O mar, lá em Jó, fala, né? Deus dá ordem para o mar, você vai vir até aqui, as suas ondas, né? Tal, e não mais. Ele obedece. Deus dá ordem para as estrelas, para os planetas, ou tudo quanto existe, e eles obedecem. Havia uma pregação sobre isso, né? Achei muito interessante, foi de Paul Washer, se eu não me engano, ele falando que Deus dá ordem para o mar, para as estrelas, para os anjos, para tudo quanto existe, que é coisas tão grandiosas, e elas se curvam diante dele e obedecem. E Deus ordena a você, a nós, o ser humano, arrependa-se e crê em Cristo. E o homem diz não, não, para o seu próprio bem, né? Arrependa-se e crê. Ele prefere lutar contra a sua salvação e desobedecer o Criador. Veja a malignidade do pecado, da desobediência do homem, né? Do ser humano. Ou seja, então, tudo quanto existe estão sob o domínio de Deus, de Cristo, como lá diz no final do Evangelho de Mateus. Todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e cabe, então, a nós servi-lo e obedecê-lo. E lembra de uma parábola que Cristo contou? Sobre aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles? Então, aqueles homens que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Isso vai ser o juízo, né? O dia do juízo final. Então, ele requer, como Deus, ele tem o direito, é o direito divino, né? De requerer toda adoração, todo culto, todo serviço e obediência de todas as suas criaturas. O pecado cegou a nós, cegou até anjos, né? Infelizmente. Mas ainda assim é mantida, né? Essa ordem da parte de Deus, ainda que haja o pecado. Então, nesse texto de Isaías aqui, demonstra o quê? Que até o animal é mais sábio, né? Que o ser humano, ao obedecer o seu dono, né? Tanto o boi quanto o jumento. E aí o pregador disse, o ser humano então se tornou pior até que o mais irracional que muitos animais, ao não adorar. Deus, não adorar o Criador. Deus nos fez criaturas racionais para servir e adorá-lo. E quando nós não queremos fazer isso, nós estamos em desobediência e numa irracionalidade, né? Então lá em Romanos 1, na parte do versículo 18, a descrição que o apóstolo Paulo faz desse pecado. Então as pessoas acham que não é grave deixar de adorar a Deus. É grave, é um pecado grave, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, como diz o Catecismo Maior de Westminster, é um mandamento contra todo ateísmo, contra toda desobediência e não adorar e servir o único Deus vivo e verdadeiro, o único Criador de todas as coisas. Então, todos esses pecados ali são condenados. Algumas pessoas pensam, não, mas matar o sexto mandamento é grave, que são a segunda tábua, né? Mas a primeira tábua não é, porque tanto faz, adorar a Deus, Deus é invisível, Deus. Então, não é bem assim, né? Deus, com aquele que nós havemos de tratar, como lemos Hebreus aqui, conhece todas as coisas. E essa lei, a primeira tábua, será levada em consideração, com certeza, né? No juízo, no julgamento que Deus fará aos seres humanos. E será um peso provavelmente ainda maior, né, que a segunda tábua, né? Porque é um pecado diretamente contra Deus. Enquanto a segunda tábua é um pecado contra o ser humano, é contra Deus, mas também contra o ser humano, diretamente contra o ser humano, né? Agora, a primeira tábua é diretamente, mais objetivamente contra Deus. Então, com certeza também será julgado como pecado. Deixar de adorar a Deus, deixar de servir, tomar o seu nome em vão, fazer outros deuses, e assim por diante. Então, aqui, nós vamos encerrar essa parte aqui, então, esse parágrafo, então, afirmando isso, que esse capítulo da Confissão de Fé tem por objetivo demonstrar quem é Deus, a sua grandeza, sua majestade e o seu poder, e ele é essencial para você iniciar, então, o seu entendimento, a sua compreensão sobre quem é esse Deus a quem adoramos, a quem servimos. Então, não devemos cair aí no erro de muitos, como já citamos aí, de que Deus não tem esses atributos, de que ele não é onipotente, de que ele não é onisciente, onipresente, de que as pessoas estão perdendo essa ideia, essas doutrinas, né? Essas ideias corretas acerca de Deus, acerca dos seus atributos incomunicáveis, a sua eternidade,
a sua majestade, tudo que ele é, a sua santidade. Então, esse capítulo 2 é um antídoto contra isso, contra esse pensamento liberal, teologicamente falando, né? Liberalismo teológico, de que procura ensinar, procura falar para as pessoas que Deus não é tudo isso, não era mais. Ele foi lá no passado, né? Como se ele fosse imutável, né? Como se Deus mudasse. Ou é só uma fé lá dos nossos antepassados, é uma fé lá dos antigos, é uma fé lá da época dos puritanos, dos reformadores, ou da igreja, dos pais da igreja primitiva, não é mais hoje. É claro que é. Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Você aceitando ou não, né? Nós aceitando isso ou não, Deus ele não vai esperar as pessoas aceitarem essas doutrinas para ele ser o que ele é, ele sempre vai ser, né? Deus não para pedir conselho a nós, para nos consultar. Deus ele continua sendo Deus, continua sendo Deus. As pessoas se assustam porque é uma impressão de que um Deus muito grande, muito assustador, muito terrível, soberano, um déspota, né? Tal, etc. As pessoas têm essa visão de Deus, mas elas não entendem que há em Deus um equilíbrio perfeito. Ele é transcendente, verdadeiramente, ele é transcendente, sim. Onipotente, incompreensível, sapientíssimo, santíssimo, ele é transcendente. E, por outro lado, ele é também imanente, né? Como vimos aqui na parte final, ele é gracioso, amável, misericordioso, longânimo, abundante em bondade, verdade, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, também é errado nós pregamos só o lado transcendente de Deus. Também temos que pregar o lado imanente. Ele fala para Moisés: Eu desci a fim de livrar o meu povo. Então Deus ele habita no alto, ele é sublime, como diz lá em Isaías. Ele é alto, ele é soberano. Mas eu também, ele diz, eu habito com aquele que é contrito e abatido de coração, aquele que é humilde de espírito. Então, essas duas coisas, esses dois lados, podemos dizer assim, em Deus são bíblicos e verdadeiros. Os dois lados. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes me parece, ou tenho uma impressão, né, que alguns irmãos conhecem a fé reformada, conhecem aí a doutrina da predestinação e só quer pregar isso agora, né? Só o lado da soberania e a grandeza de Deus. Sim, isso, ou a transcendência de Deus, isso é verdade. Mas a Bíblia também apresenta um Deus paciente, longânimo, galardoador daqueles que o buscam, um Deus que deseja que nós oremos e o busquemos, que tenhamos intimidade e comunhão com Ele. E é um Deus que habita em nós, né? Ele habita no meio do seu povo. Agora, eu sempre também, uma, uma questão assim, né, uma dúvida, né, eu sempre fico pensando nisso. Como que Deus faz isso, né? Eu não sei. Como que ele é tão transcendente ao mesmo tempo, ele é imanente. Não sei. Como que Salomão diz que nem os céus dos céus podem contê-lo? E ainda assim ele diz que, Cristo diz que ele e o Pai viriam até nós e faria em nós morada. Ou Efésios, né? Pela fé, ele habita em nossos corações, ele habita em nós. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita em nossos corações, no coração do verdadeiro crente. Como isso é possível? Eu não sei como Deus faz isso. Como que ao mesmo tempo ele é transcendente e imanente? Não sei, porque é um mistério de fato, né? Não sei como Deus faz isso. Mas sabemos que todas as coisas são possíveis. Então, esse mesmo Deus que é tão grande, ao mesmo tempo ele vem até nós, ele manifesta a sua, a sua presença conosco, e ele conhece a nossa estrutura, como eu disse antes, sabe que nós somos pó, ele vem até nós com humildade, como ele veio em Cristo na sua encarnação, como de uma maneira tão íntima conosco, né? E o salmista diz claramente: a intimidade do Senhor, ou o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, essas duas verdades estão equilibradas nas Escrituras: o temor do Senhor, a intimidade do Senhor, essa transcendência do Senhor e, ao mesmo tempo, essa imanência do Senhor, essa grandeza de Deus, e, ao mesmo tempo, ele vem até nós e trata conosco de maneira tão pessoal, né? Você pode pensar, eu sou tão pequeno diante da criação de Deus? É, exatamente. Você é muito pequeno. Nós somos muito pequenos. E ele trata você chamando você pelo seu nome
conhece você na sua intimidade, cada uma das suas ovelhas, cada um do seu povo. Ele conhece na sua intimidade, conhece suas dificuldades, suas lutas, todos os seus problemas e lida com você de modo pessoal. Você não é um número, né, para Deus, você é uma pessoa. É assim que ele trata o seu povo. Eu vou ler aqui o texto de Isaías 66, que eu comentei, que eu acho maravilhoso, né? Não esqueça esse texto aqui, né? Isaías 66, versículo 2. Eu vou ler o 1, né? O 1 e o 2, né? O 1 e o 2. Assim diz o Senhor, Isaías 66, 1. O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, aqui ele está declarando a sua transcendência. Porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Então aqui Deus ainda está declarando sua grandeza, sua majestade, sua transcendência. Mas, aí vem aqui uma conjunção adversativa, mas, uma ideia parece contrária, né? Mas, para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, é para esse que Deus olha. Então, veja, ele é grande, é infinito no seu ser, e é com esse que ele habita, com aquele que treme na minha palavra, aquele que tem um temor do Senhor, aquele que é pobre de espírito. Ele habita com isso. Deus dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nesse sentido, possamos entender isso. A grandeza de Deus, a soberania de Deus em todas as coisas, tudo que Ele é, e ao mesmo tempo, essa sua proximidade para conosco, né? Essa intimidade do Senhor. E Deus manifesta também essa intimidade, mas para aqueles que o temem, é claro, para aqueles que o temem. Então, que Deus nos ajude, possamos meditar sobre isso, sobre a grandeza, a majestade de Deus, também sobre essa proximidade que Deus tem conosco, especialmente com o seu povo. Então, aqui é o capítulo 2. Ainda nós temos mais um parágrafo, vamos ver semana que vem, se o Senhor permitir, sobre a Trindade, sobre o que é a Santíssima Trindade. Apenas um parágrafo pequeno, então não iremos demorar muito. Mas é um assunto também extremamente importante, é claro, uma das bases da fé cristã, a Santíssima Trindade. Irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Irmão, é bem Sim. interessante os primeiros capítulos das Confissões de Agostinho, né, falando disso, né? O que que há no mundo que não te contém, né? E o que que há no mundo que possa te conter, né? É bem interessante. Bem interessante isso. Então, os autores aqui foram muito influenciados por Agostinho, né, pelos reformadores, né? Creio que é uma influência muito boa, assim, que ajudou, né, dar esse entendimento. E esse equilíbrio também bíblico, né? Esse equilíbrio bíblico. Irmãos, mais alguma coisa? Algum comentário? Não? Vamos orar, então? Vamos orar para nós encerrarmos. Eu irei fazer a oração, tá bom? Oremos. Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu santo evangelho. Agradecemos a Deus pelo aprendizado que o Senhor nos tem dado sobre o Senhor, sobre o teu reino, sobre as coisas concernentes, ó Deus, ao teu santo evangelho. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor continue nos abençoando grandemente. E nos dê, Senhor, entendimento cada vez mais bíblico, correto, profundo da tua palavra, do teu evangelho, até onde podemos, é claro, compreender, entender, para a glória do teu nome, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, nos guie, nos abençoe, nos ajude, Senhor, fortalece-nos na fé, dê ao nosso coração paz, alegria, descanso em Ti, para que possamos te servir e te adorar, e te servir, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Abençoa todos nós no dia de hoje, abençoa os irmãos que também não puderam participar. Que o Senhor conceda graça a cada um, entendimento, direção, sabedoria. Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, o dia do Senhor. Nos abençoe também logo mais à tarde. E teremos também outro estudo, Senhor, assim permitindo. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome.
Isso fazemos em Cristo Jesus, nosso único Senhor, Salvador. Amém.